eu sou a Silmara Cristina. Hoje vamos dar continuidade ao nosso mini curso de mosaico ecológico. Para quem perdeu, já tivemos 2 aulas, tá, do mosaico. Este mosaico que é feito de embalagens descartáveis. Essas embalagens que a gente usa em casa, embalagem de shampoo, de desinfetante, que nós aproveitamos para fazer essa arte. Então, quem perdeu as 2 outras aulas, corre lá no YouTube da TV Aparecida e procura lá o mosaico ecológico da Silmara Cristina, que você vai encontrar as 2 aulas que já foram. Então, na primeira aula, nós separamos todo o material, falamos que vamos usar peças em MDF. Na segunda aula, nós ensinamos a cortar todas as peças. E hoje, nós estamos aqui para mostrar para vocês o próximo passo. O próximo passo vai ser o risco. Então, nós riscamos na outra aula, expliquei para vocês que nós riscamos a peça com o desenho que foi selecionado, que foi escolhido, que é o girassol, com a ajuda de um carbono, passamos para a peça em MDF. Então, aqui eu tenho 2 suplás, o pequeno e um pouquinho maior. E aqui eu vou cortar. Como o desenho ele vai ter tamanhos diferentes, automaticamente o plástico vai ser cortado de tamanho diferente. Então, nós guardamos ele em tiras. Conforme a gente vai usar no desenho, eu vou picar e vou deixar ele no tamanho que eu vou precisar. Nesse desenho, eu vou ter alguns modelos de corte, tá? Então, assim, tem o corte quadradinho, normal, e aí, conforme o desenho, a gente vai cortando de acordo com o risco. Então, eu vou mostrar para vocês o corte. A gente começa primeiro pelo desenho. Então, você vai escolher uma parte do desenho. Aqui, por exemplo, eu vou começar pela folha. Então, eu venho aqui com as tiras que eu já reservei, que já tinha reservado, né? E vou cortar em tiras menores. E aqui eu vou cortar eles como se fosse um pouquinho mais compridinho, não tão quadradinho, mais retângulos, tá vendo? E eu vou cortar elas bem pequenas para começar a colar. Aqui as pessoas falam assim, mas dá para colar de todo jeito? A gente sempre tem que escolher o lado certo do plástico, tá? Então assim, o plástico ele vai ter uma curvatura, então você não pode cortar ele sentido a favor da curva, porque senão você vai deixar a curva dele e vai ser complicado para você colar. Quando o corte é bem pequeno, ele não dá tanta diferença essa curvatura, mas quando você vai cortar uma peça maior, é bom que você corte sempre sentido contrário para tirar essa curvatura, para que você consiga aplicar e não dê defeito no mosaico depois na finalização. Então aqui eu tenho uma cola branca, cola extra PVA normal, branca, tá? Com a ajuda de um pincel fininho, eu vou depositar a cola na folha aqui, que eu vou começar pela folha. Então, eu vou depositar a cola. Aí, eu venho com um palito normal de churrasco, ó, desses que a gente, né, encontra fácil. E você vai molhar com a cola. Eu venho aqui e vou colando as pecinhas do verde de acordo com o meu desenho. Aqui nós temos que tomar um cuidado para que eu não passe da margem, não passe do risco que eu fiz e não deixe também as peças muito longe da outra. O que acontece, às vezes você vai colando e vai deixando muito espaço. Esse espaço ele vai desfocar o desenho. Então é bom que você deixe sempre mais próximo para que você consiga depois finalizar e ficar o formato da folha certinho, tá? Então nós vamos colando aqui, ó. Eu vou colar essa folha para vocês verem como ela vai ficar. E aí você vai colando, respeitando a margem, não deixa nem o plástico fora da margem, porque senão ele vai distorcer o desenho na hora que você for rejuntar. Toda a peça, ela é colocada mosaico. Na onde eu delimitei aqui, que vai ser branco, toda essa parte vai ter mosaico. Então, o que não vai ser no risco, vai ser complemento, que é o fundo, tá? Então, estamos cortando aqui o verde. Para quem perdeu a primeira aula e a segunda aula que nós falamos do matéria-prima, esse material é o plástico, tá? Quem está assistindo aí, que entrou e está assistindo, é o plástico descartável que nós temos em casa. Essa embalagem verde, por exemplo, é de um desinfetante, então a gente consegue, quando ele tem rótulo, nós tiramos o rótulo. Quando ele não tem rótulo, nós usamos a parte de dentro da embalagem, que ela é lisa, tá? Então aqui eu tenho ele já cortado e eu vou armazenar assim. Depois eu corto ele pequenininho conforme o meu desenho. Eu estou cortando aqui e aqui eu montei a folha, certo? Dá pra ver? Então aqui ficou a folha. Eu vou deixar separado, né? E vou colando folha a folha, porque se eu passar toda a cola de uma vez, essa cola ela vai secar e aí ela vai começar a dar relevo. O plástico, o mosaico de plástico, de embalagem, ele é muito fino. Então, se você passar muita cola, você dá um relevo. Então, ele não fica bonito. Então, você tem que passar uma quantidade de cola, colar as peças e depois passar numa outra parte. Como ela é a base de água, ela seca muito rápido, né?
Então, a gente vai passando aqui, ó, e vai colando. E nesse passo, eu vou explicar para vocês que tem vários tipos de cortar, tá? Nesse desenho, eu tô usando ele um pouquinho mais retangular, dá para ver aqui, ó, e eu tô fechando essa folha. Então, eu sempre corto e fechei as folhas, certo? Aqui tá na folha. O outro modelo de cortar é a borda dessa bandeja. Na cor marrom, o que você vai fazer? Você vai cortar um pedaço do plástico. Esse, no caso, eu escolhi o marrom, mas pode ser qualquer outra cor, tá? É que o fundo é marrom, então eu escolhi o plástico marrom para ficar parecido. Eu cortei, fiz um corte apenas aqui, ó, fiz 2 linhas, né? E eu vou cortar ele em diagonal, ó. E eu vou fazer tipo um meio triângulo, digamos assim. Eu vou cortar e vou fazer umas pecinhas um pouco maior. Tá vendo que ela tá bem maior que o da folha? Porque isso aqui eu vou fazer a borda dela. Então, eu vou pegar a cola e aí eu vou colocar na borda dela. Depois que eu fiz todo o girassol, aqui eu tô só mostrando para vocês como que faz esse corte. E aí eu vou mostrar que o corte do girassol pode ser um pouquinho maior, tá? Então, aqui eu venho e vou colocar a borda, onde todo vai o mosaico, ó. Essa parte eu vou encaixando como um quebra-cabeça mesmo, ó. E aqui ele vai ficar diferente. Ele vai formar um quadradinho que eu vou fazer toda a borda. Então, eu tenho o verde da folha, o marrom aqui. Este marrom, ele foi cortado em triângulo, mas ele também pode ser cortado menor, porque vai ser a parte do girassol. Então, eu venho aqui com ele e corto ele menorzinho. Ó, o mesmo marrom da borda vai ser o marrom que eu vou usar para fazer a parte de dentro do girassol. Eu venho aqui, ó, e vou colocar. Você pode fazer essa parte num tempo. Faz uma parte e vai colando. Deixa secar essa parte. Depois você vem, faz a borda. Deixa secar a borda, vem e completa. O fundo é o último, tá? Então, o fundo dele, depois que você fez tudo, deixou secar, você vem com o fundo. Você vai pegando aqui, ó, e vai colando as peças de acordo com o desenho. Vamos colar tudo. Eu tenho o amarelo. Nesses girassóis eu não vou usar um tom de amarelo. Eu peguei vários tons de amarelo e eu coloquei juntos. Então aqui você vai ver tons de amarelo diferentes. E eu cortei tanto o amarelo em triângulo quanto em retângulo, para que fique mais fácil na hora de colar. Vocês podem ver que eu armazeno as cores em tubinhos assim, porque são peças bem pequenas, então eu corto em quadradinhos, em retângulos, né, conforme o desenho, e eu já armazeno para o trabalho que eu estou fazendo. Eu não armazeno eles cortado para longo prazo, eu armazeno assim só do trabalho que eu vou executar, tá? Neste caso aqui, eu vou só pôr um pouquinho do amarelo aqui para vocês verem que é super fácil. A gente começa, não tem lado certo, você pode começar. Esse amarelo, ele tem uma pontinha que ele vai se encaixando, ó. Você corta ele em triângulo e ele vai encaixando de acordo com o desenho. E aí você vai montar todinho a peça com vários tons de amarelo. Sempre deixando um espaço entre as pecinhas, não deixar fugir da margem, e você vai colar toda a peça. Colou tudo, você vai deixar secar. Depois dele colado, ele vai ficar assim, ó, todo colado, e aqui já tem até o fundo, nessa peça já tem até o fundo. Você cola aqui, cola as laterais e o branco e deixa ele todinho pronto. Nesse passo você vai reservar e você vai deixar ele secar, no mínimo umas 24 horas ou de um dia para o outro. Amanhã é o próximo passo, então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar nas redes sociais, manda mensagem que eu respondo para vocês, tá? E no próximo passo a gente vai finalizar esse kit de café da manhã, tá? Aguardo todos vocês.